Afinal, o mercado de psicologia clínica em 2026 está saturado? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então fica por aqui. Olá, meu nome é Laura Bertolini, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Na semana passada eu postei um vídeo nas minhas redes sociais e isso gerou um buzz, as pessoas começaram a comentar bastante sobre... E eu vi muitos profissionais realmente desacreditados na psicologia clínica. No ano passado, no início do ano, há mais ou menos um ano e meio, eu postei um vídeo com um título muito semelhante, que era "O mercado da psicologia clínica está saturado?", aqui no canal, e eu decidi retomar o que eu falei naquele vídeo e trazer alguns apontamentos novos nesse vídeo de hoje. E eu vi essas pessoas muito desesperançosas nesse post que eu trouxe para as minhas redes sociais na semana passada e fiquei pensando sobre o quanto o receio de uma saturação no mercado, de não existir espaço no mercado, é super comum, é super atual, embora ele sempre tenha existido. Quando eu finalizei a minha graduação, eu já tinha esse medo, imaginem só. Um ano e meio atrás, quando eu coloquei esse vídeo aqui, eu também trouxe como um receio comum da pessoa que está entrando no mercado de trabalho na psicologia. E agora eu retomo isso, para principalmente a gente entender então que esse é um receio que é natural, que ele vai existir e que ele existe desde que o mundo é mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente conseguir, então, entender o que faz a gente pensar que o mercado está saturado, o que traz de fato pra gente os dados de muitos profissionais insatisfeitos com a clínica e como a gente pode ter caminhos práticos para lidar com esse receio, lidar com um possível mercado saturado. Não é esse o caso, pelo que eu acredito, tá bom? Já adiantando aqui para vocês. Mas vamos lá. Para começo de conversa, eu preciso dizer que acredito fortemente que nunca tenha sido tão bom ser psicólogo clínico do que é hoje, desde 2020 e 2021. Como vocês já sabem, eu encerrei a minha graduação em 2020, na pandemia, e naquele momento eu vi um boom absurdo, tanto de procura por psicoterapia, quanto das pessoas no nosso país, já que a gente estava com o sistema de saúde colapsado, muita gente desempregada, foi toda aquela situação que a gente já sabe, muitas pessoas trazendo com menos constrangimento a ideia de fazer terapia. Então, os profissionais começaram a entrar nas redes e a gente começou a popularizar mais a ideia de fazer terapia sem grandes estigmas, nem nada do tipo. E, a meu ver, isso se mantém até hoje. A meu ver, ainda é um momento, nesse sentido, muito mais propício para você iniciar a carreira na psicologia clínica do que já foi 7, 8, 10 anos atrás. E aqui a gente tem uma faca de dois gumes. Por um lado, as redes sociais, elas propiciaram muito que isso acontecesse. Então, a gente poder se divulgar e ter essa visibilidade nas redes sociais aumenta muito as chances de a gente conseguir a nossa captação de pacientes sendo bem sucedida e aumenta muito as chances de pessoas que estão ali naquele limbo de decidir se elas querem fazer terapia ou não, elas conhecerem a gente e decidirem fazer. Então, por um lado, a gente tem essa possibilidade. Por outro lado, hoje a gente já vê um boom muito grande de profissionais da psicologia nas redes sociais, diferentemente de quando eu entrei nas redes sociais, de quando eu comecei a atuar, e eu gosto sempre de trazer essa diferença para vocês, para que a gente não corra o risco de ter um olhar simplista demais ou de atribuir responsabilidades excessivas para quem está começando agora, como se tudo fosse muito igual, o momento fosse igual, as pessoas tivessem as mesmas possibilidades, os mesmos privilégios, e a gente sabe que não é isso também. Então tem muita gente que tem, inclusive, o privilégio de poder não seguir para um plano de saúde logo de cara. Tem gente que não tem, que de repente está ali preso a várias clínicas, a uma jornada muito maçante, não tem tempo, não tem espaço nem para sonhar, nem para fazer planos. Então, a gente também precisa jogar luz para essas realidades distintas do recém-formado no nosso país, ou então a gente também está reforçando a ideia de um sistema que não tem privilégios, que todo mundo começa do mesmo lugar e a gente sabe que tem. Então, por outro lado,
a gente vai ter esse boom de profissionais nas redes e alguns desses profissionais tendo muito mais tempo para se dedicar a essas redes sociais do que outros. Então, aqui, mais uma vez, essa diferença se acentua. Mesmo assim, eu vou te falar que não é possível que o profissional que precisa se dividir entre várias funções, atender em várias clínicas por plano de saúde, que está ali cansado, que ele não consegue usar as redes sociais e captar pacientes e migrar para o atendimento particular? Claro que não, eu sei que ele consegue, ele pode conseguir, mas parte de um contexto diferente. E aí, para mim, o maior problema de todos, quando a gente pensa que o mercado está saturado, não é porque de fato o mercado está saturado. É, em primeira instância, porque as pessoas partem de lugares diferentes, então têm oportunidade de fazer investimentos diferentes na própria carreira, isso faz diferença sim. E porque hoje, ao contrário do momento em que eu iniciei a minha atuação na clínica, a gente tem à torto e à direito um monte de clínicas online em que o atendimento é com valor social e aí você consegue acessar um cardápio de profissionais a R$30 a sessão. Vamos ser realistas? Impacta, porque impacta toda uma categoria, impacta toda uma classe. Antigamente, quando eu comecei a atuar, não era desse jeito. Então, a gente também tinha uma diferença. Eu vi até que o valor inicial cobrado pelos profissionais recém-formados ao longo do tempo, ele foi diminuindo. Então, a gente tem mudanças, sim, mas essas mudanças, elas não levam a gente a conseguir garantir um cenário. Eu vi muita gente desesperançosa falando sobre mudar de área enquanto era tempo, que ia desistir da psicologia. E assim, calma, por quê? Uma coisa é fato, em qualquer profissão a gente vai ter profissionais que são realizados e profissionais que não são realizados. Profissionais que se consideram bem-sucedidos e profissionais que não se consideram bem-sucedidos. E vale a gente lembrar que ser bem-sucedido ou não, essa é uma métrica muito subjetiva. Cada pessoa vai ter a sua forma de atribuir esse critério, entender o que é ser bem-sucedido. Mas a gente tem em qualquer carreira, nenhuma carreira está garantida. O que eu acho, inclusive, é que a gente está mais resguardado do que outras carreiras por conta da questão da IA, porque o que a gente constrói em sessão com os nossos pacientes, nenhum IA consegue substituir. Então, isso aqui a gente tem a nosso favor, inclusive, eu penso nisso. E que a tecnologia trazendo todo esse cenário, e a IA crescendo e afins, cada vez mais as pessoas vão viver uma epidemia de solidão. Cada vez mais as pessoas vão estar necessitadas de contato com outras pessoas, vão querer ter contato com gente, afeto, cuidado. Então, por isso também, eu acredito que a nossa área esteja até menos em risco do que outras áreas. Então, vocês podem ver que o cenário mudou, mas a gente não encontra um mercado saturado. O que a gente encontra é uma categoria que, muitas vezes, reforça ali dificuldades que toda classe enfrenta. Então, porque eu não preciso necessariamente desse dinheiro para sobreviver, mas eu preciso de uma série de clientes aí na minha clínica, eu aceito no meu particular cobrar R$40 a sessão porque eu preciso desse paciente. Sim, eu não estou colaborando com a minha classe. Eu posso começar de um lugar de cobrar um valor mais baixo. Mas a gente tem muitos profissionais que saem cobrando valores muito baixos simplesmente para não perder o paciente. Aí sim, você está colaborando para a manutenção da sua classe numa situação que não é muito interessante. Então, a gente tem mudanças positivas, mudanças negativas, mas, no geral, o que a gente vê é um cenário que pode ser promissor, principalmente se você estiver disposto a estar nas redes sociais, e essa é uma parte que eu também vejo até aqui no canal, os comentários de vocês falando que vocês não querem, e eu sinto muito, e assim, eu entendo vocês não quererem, mas aqui eu trago para vocês as informações que eu tenho, para você conseguir ascender na psicologia clínica. Ou você vai fazer o seu nome com a sua rede de contatos na sua cidade, vai ter um investimento inicial ali, porque eu conheço grandes profissionais da psicologia clínica que iniciaram a carreira nos últimos 6 anos e que conseguiram fazer um nome sem ter um Instagram profissional, sem ter uma rede social profissional, mas nesse contexto de uma cidade menor, de muitos contatos, networking, de começar a fazer o nome dessa forma, um investimento inicial no consultório, ou se você não for ter um investimento inicial, como foi o meu caso, for começar a trabalhar online, provavelmente estar nas redes sociais, nem que seja por um período, até você captar os seus pacientes, até você ter ali o seu perfil como uma vitrine, você provavelmente vai precisar desses movimentos. Então, eu sei que tudo isso pode causar uma dor em vocês, mas é inclusive para mostrar para vocês que
Não, o mercado não está saturado, a gente tem possibilidades e a gente tem inclusive tantas áreas na psicologia que se você não quiser seguir para psicologia clínica, você tem uma infinidade de áreas para seguir. Mas que se você quiser seguir para psicologia clínica, a gente tem essas possibilidades. A gente precisa que você se lembre de que é um caminho de longo prazo. Ninguém hoje começa a postar no Instagram e amanhã tá com a agenda lotada. E quem fala isso, que fala muito, gente, quem fala isso não fala a verdade para vocês. Ninguém posta 10 vezes e check no Instagram, agora minha clínica tá feita. Não. Então, precisa ser um trabalho de longo prazo, pra gente não tá totalmente atrelada à ideia de uma recompensa imediata, porque ela não vai existir, não vai ser desse jeito. Sobre os próximos anos, eu não sei como vai ser. Eu sei que hoje, cada vez mais pessoas escolhem seguir para a faculdade de psicologia. Muitas delas, eu acredito que sim, deslumbradas a partir dessa ideia de que, nossa, é a profissão do futuro, você vai ficar rico e tal. E eu também não acho que essa é a motivação mais interessante, mas, quem sou eu? Mas muitas outras estão seguindo para a psicologia porque se identificam com a carreira na psicologia, porque enxergam essa variedade de áreas dentro da psicologia para as quais a gente pode seguir, porque enxergam com esperança o nosso caminho profissional futuro, e eu também enxergo com esperança. Mesmo a gente vê uma sazonalidade na nossa clínica, muda, a procura muda, o interesse das pessoas por psicoterapia em X ou Y valor, isso vai mudando também. Então, tudo isso vai depender de muitos fatores. Quanto tempo de experiência você tem? Como está o mercado no geral? Então, se o mercado tá todo cobrando um valor super abaixo, você também vai sentir esse impacto. Mas existe espaço. Não tem como a gente romantizar que vai ser sempre maravilhoso ou que você não vai ter que fazer uma construção de longo prazo pensando em realmente construir esse espaço. E não é tudo maravilhoso. Para mim não foi tudo maravilhoso até hoje, mas foi razoavelmente fácil. E eu preciso ser sincera com vocês. E fácil não porque eu não trabalhei duro. Não pensem nisso, porque é isso. Só eu sei o quanto existiu de trabalho duro, o quanto me custou. Mais fácil porque eu pude passar 1 ano e pouco do meu início profissional focando só em rede social. Quem mais tem esse tipo de privilégio? Então a gente também não pode descartar os privilégios que a gente tem. Então foi fácil porque eu consegui construir esse terreno. Foi fácil porque eu passei 1 ano em pandemia ali alimentando minhas redes sociais. Foi fácil porque quando eu comecei a atender eu já tinha contatos, eu já tinha gente ali me acompanhando. Então, nesse sentido que eu digo pra vocês que foi fácil, porque eu sei que foi mais fácil do que pra maioria. Mas é super possível, ainda que não seja fácil, ainda que a gente não romantize. Existem pessoas insatisfeitas e aí, pra gente também conseguir te direcionar pra carreira que você escolheu, pra ações comprometidas com os seus objetivos e seus valores, a gente precisa que você se lembre do porquê você escolheu seguir o caminho que você vai seguir, que você tá seguindo. Não porque você quer encontrar um caminho mais fácil ou porque esse aqui vai ser custoso demais. E escolher estar ou não na psicologia não porque você está buscando um caminho mais fácil e esse parece que vai ser custoso demais, mas escolher seguir porque faz sentido para você e você está disposto a pagar o preço, ou não seguir porque descobri que não é isso e tá tudo bem também. Mas cuidado com o critério que você escolhe para essa tomada de decisão. Porque se o critério for buscar uma outra carreira mais fácil, que pareça mais valorizada, ou que para o futuro pareça melhor, me parece um tiro no escuro, a não ser que você seja herdeira de alguma empresa, de algum escritório de advocacia, de o que quer que seja. Se não for isso, não tem nada garantido para você, assim como não tem para mim. Mas eu posso contar a partir da minha experiência. E sim, eu valido completamente todos os profissionais que estão frustrados. É uma classe que, em suma, é sim desvalorizada. Muitas vezes isso começa por nós, profissionais. Então, por isso que é importante que a gente pense como classe, por isso é importante que a gente construa pontes com outros profissionais. Mas é por isso também que a gente continua. E se faz sentido para você a psicologia clínica, eu espero que um pouco do que eu fiz possa te ajudar, possa te trazer uma esperança. Mas se reúna com outros profissionais, forme grupos, forme redes, esses profissionais também vão ajudar você a se divulgar.
E você vai ver como vai ficar muito mais fácil a jornada com você caminhando com outra pessoa. Não deixa só a desesperança guiar os seus passos, porque ela pode te direcionar por um caminho que pode ser que nem seja o que você realmente quer seguir. E vídeos sobre captação de pacientes, enfim, outras informações sobre a clínica, primeiros passos, tudo mais, a gente também tem aqui no canal. Se esse vídeo tiver feito sentido pra vocês, se inscrevam aqui, curtam esse vídeo, estejam por aqui comigo, isso apoia demais meu trabalho. E se vocês tiverem sugestões de novos conteúdos também, estou por aqui. Até o próximo vídeo.